Olá, turma que segue o canal. Hoje eu faço um vídeo e trago para debate a questão do fair play financeiro, mas não para uma discussão clubista, mas para uma discussão do ponto de vista do ecossistema do futebol brasileiro. Quais são os times que se fortalecem e quais são os times que se enfraquecem e quais alternativas dentro desse contexto. Mas antes de a gente continuar com o vídeo, eu peço a sua ajuda para que eu possa continuar produzindo mais conteúdo a respeito. Para isso, preciso que você se inscreva no canal e deixe o like para que esse vídeo tenha mais alcance no YouTube. Importante também, comente se você concorda, se não concorda, interaja e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, até para que a gente gere um debate saudável sobre esse tema. Voltando à questão do fair play financeiro. O intuito aqui desse vídeo é a gente gerar um debate considerando o que o fair play financeiro propõe para o futebol. Isso não é só o futebol brasileiro, tá? Isso vem ocorrendo no futebol mundial. Então é importante explicar a origem do fair play financeiro, qual o propósito, qual foi a demanda pelo fair play financeiro. Bom, na Europa, nas ligas dos países europeus, sempre houve um desregramento. E enquanto imperava esse desregramento, acontecia lá o que acontece aqui hoje. Clubes dando calote no outro, atrasando salários, gastos desenfreados, inflacionando o mercado. Ou seja, alguma semelhança com alguns times do Brasil, com muitos, né? Mas, então, esses países criaram, essas ligas criaram esses regramentos para tentar organizar seu futebol, a indústria do futebol de cada liga. No entanto, cada país tinha um regramento específico seu. E isso não resolveu como um todo no cenário do futebol europeu. Em 2011, a UEFA, para padronizar esse modelo, esse sistema, esses regramentos, ela criou as suas próprias regras padronizando no futebol europeu o fair play financeiro. Essas regras eu vou tentar resumir aqui em 3 pilares que eu compartilho agora no chat. E desses pilares, o primeiro é você gastar 70% daquilo que você arrecada. Ou seja, você teria 30% ali de margem de manobra para alguma eventualidade, algum gasto que você não estava esperando, algo que aconteceu que não foi planejado. Então você tem uma margem de manobra. E 70% do que você gera de receita, você pode gastar com contratações, salários, enfim. Um outro pilar muito importante é que no período de 3 meses você não pode acumular mais de 60 milhões de euros de dívida. Ou, se você tiver um investidor que adicione para bater essas dívidas 30 milhões de euros, esse valor ele pula para 90 milhões de euros. Mas lembre, em caso específico. Ou seja, é uma maneira que a UEFA tem de controlar para que a instituição não acumule dívidas. E o terceiro pilar, também importante, é que a UEFA exige que de tempos em tempos, no caso 3 meses, ela possa verificar se esse clube é devedor, tem alguma dívida vencida. O clube tem que mostrar para a UEFA um tipo de documento de nada consta que ele não tem nenhuma dívida vencida, que ele está ok, os salários estão em dia, ele conseguiu pagar as contratações, as transferências dos jogadores para o clube com que ele negociou, está tudo ok. Ou seja, esses são os 3 pilares que a UEFA tem para organizar, para regrar a indústria do futebol no cenário europeu. E aí que nós entramos no futebol brasileiro. Alguns de vocês vão perguntar, poxa Diogo, mas como é que vai conseguir que aqui no Brasil os clubes gastem 70% só do que eles arrecadam, se eles devem, por exemplo, 2 vezes mais do que eles arrecadam? Isso é impossível. E aí, como eu disse, na Europa também tinha esse desregramento. E a solução que criaram foi o escalonamento da redução das dívidas. O que é esse escalonamento da redução das dívidas? É você, por exemplo, comprometer parte do que você arrecada só para pagar dívida. Algo simples, né? Mas que a gente não aplica aqui. Por exemplo, se você recebe 100 e você deve 2 vezes mais do que você arrecada, no caso os 100, você compromete 50% disso para pagar suas dívidas de forma gradual e parcelada. E os outros 50% você usa para
tocar a sua operação no futebol, contratar jogadores, pagar salários, enfim, tocar a sua operação. Ah, você vai ter uma restrição maior? Sim, você vai ter uma restrição maior, porque você tem que cortar para poder equacionar suas dívidas, quitar suas dívidas. E na medida que as dívidas vão sendo reduzidas, a sua capacidade de investimento vai proporcionalmente aumentando. E aí que toca os clubes brasileiros, porque, gente, essa questão do fair play financeiro, ele é uma solução que já é implementada na Europa e também aplicada pela FIFA. Você acha que isso não vai chegar no futebol brasileiro? É impossível não chegar. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas é certo. Mais tempo ou menos tempo, mas é certo que chega no futebol brasileiro. Porque hoje o mundo está cada vez mais globalizado. As crises, os problemas que acontecem lá fora, eles acontecem aqui também. E as soluções que tem lá fora, elas são reaplicadas igualmente aqui. Então, essa onda vai chegar aqui. Mais tempo ou menos tempo, mas vai chegar. E aí está o detalhe. Quando a gente analisa esse cenário, a gente olha para o médio prazo e identifica quais são os clubes que vão se consolidar como protagonista e quais clubes vão virar coadjuvantes, daqueles que são tradicionais, mas que vão cada vez mais perder a sua capacidade de investir, já que não podem ficar dando calote e vão cada vez mais se tornar coadjuvantes. Então, caso esses clubes não se organizem, eles vão sim se tornar coadjuvantes. E aí tem a questão da SAF, que muita gente coloca e menciona, poxa, mas a SAF está aí, o cara vai poder investir acima do que, vai poder investir mais do que ele arrecada, como acontece com o Botafogo, por exemplo. Isso já aconteceu também na Inglaterra, só que em um determinado momento o investidor saiu, e como ele investia, gastava mais do que o clube gerava, quando ele saiu, o que o clube pode fazer? Ele não tinha capacidade de honrar com os compromissos outrora assumido por aquele investidor. Então esse clube quebrou. E na Inglaterra, alguns clubes tradicionais desapareceram, justamente para evitar esse cenário que entra o fair play financeiro, porque precisa que o dinheiro gerado no futebol seja de origem do futebol, o dinheiro circulado, melhor dizendo, no futebol, seja gerado pelo próprio futebol, para que tenha uma indústria saudável do ponto de vista de geração de receita e não fique dependendo de investidores ou de receitas que não são originadas pelo futebol. Então, até para acabar com isso, é necessário que você gaste aquilo que você arrecada. Isso é muito importante dizer. Então, os clubes vão ter que se adequar a isso. E aí, para que não caiam no ostracismo, esses clubes que estão endividados ou que não têm capacidade de gerar receita para o que eles gastam hoje e recebem de investidores, vai ter uma regra de transição. E a alternativa vai ser que eles compensem essa diferença para outros clubes com maior capacidade de investimento, compensem na gestão esportiva. E aí muitos falam, Diogo, mas nessa situação o Flamengo vai virar, vai aumentar muito a distância para os demais e vai acabar criando uma hegemonia no futebol brasileiro, porque a diferença de investimento, de capacidade de investir para os demais, vai ser abissal. E isso pode se aplicar para o Palmeiras também, que é um clube organizado hoje com grande capacidade de geração de receita. E isso é verdade, mas por mérito desses clubes, porque esses clubes tomaram o remédio amargo quando ninguém quis tomar. Então eles organizaram a casa e nesse momento eles estão muito bem estruturados, principalmente comparado a seus rivais. E o que os rivais precisam fazer? Eles vão ter que tomar também esse remédio amargo, se reestruturar ou correm o risco de caírem no ostracismo e desaparecerem, como já aconteceu com clubes ingleses, ou no mínimo perderem o protagonismo e se tornarem clubes irrelevantes, clubes médios, embora sejam hoje tradicionais. Então esses clubes vão ter que investir na gestão esportiva como alternativa para se manter competitivos, já que eles não vão conseguir gerar receitas, uma relação receita e dívidas equivalente ao que o Flamengo tem hoje, por exemplo, para contratar. Isso é claro, isso é notório, isso vai ser um fato. Já disse, o fair play financeiro ele vai chegar.
A gente só não sabe se hoje, amanhã ou depois, mas vai chegar porque já é algo praticado na Europa e aplicado pela FIFA. Essa discussão a gente pode discutir aqui qual é a melhor maneira, qual é o padrão, qual é a regra que vai se aplicar aqui, porque de repente tem uma particularidade no Brasil que não tem na Europa. Ok, esse debate vai haver, mas vai acontecer com o mesmo conceito, com o mesmo propósito que acontece na Europa. E vai restringir aqueles clubes que estão endividados e gastam de forma irresponsável, e também vai restringir aqueles clubes que não geram receita para tal gasto. Porque, de novo, o propósito do fair play financeiro é ter um ecossistema sustentável do ponto de vista financeiro, ou seja, o dinheiro que circula no futebol é gerado pelo próprio futebol. Então, casos como o do Botafogo, até é entendível e racional o investidor, no primeiro momento, fazer um gasto acima do que aquele clube gera, até para reestruturar o clube e torná-lo competitivo. Mas, em um determinado momento, isso vai precisar ser equacionado. E o Botafogo, assim como outros clubes em situações semelhantes, vão precisar viver das suas próprias pernas, dos recursos que gera. E uma maneira que se encontra para se manter competitivo é ser eficiente na sua gestão esportiva. É o remédio amargo que vai ter que ser tomado por clubes que querem manter um nível de competição no mercado de contratações, por exemplo, com clubes como Flamengo e Palmeiras, e não vão conseguir, ou se ainda assim insistirem, vão correr o risco de desaparecer. Esse é um fato. E, seguindo o que aconteceu na Europa, é exatamente isso que outros clubes com menor capacidade de investimento fazem. Tentam compensar isso na gestão esportiva mais eficiente. Nós temos casos aqui disso. Atlético Paranaense e Fortaleza não tem sequer 1/3 da receita do Flamengo, mas são clubes que estão sempre ali no topo das competições. O Atlético Paranaense, recentemente, disputou uma final de Libertadores com o Flamengo. O Fortaleza está disputando ali a liderança do Campeonato Brasileiro. São exemplos muito muito de referência, são exemplos realmente que devem ser considerados como referência por esses clubes que hoje gastam sem poder gastar. Exemplo específico do Corinthians, que gasta dando calote em todo mundo, e por que não dizer sim do Botafogo, que gasta mais do que gera. De novo, no primeiro momento, eu nem acho isso um problema. Eu acho que o investidor ele tem que realmente colocar recursos para reestruturar o clube. Mas isso, de forma a médio e longo prazo, não se sustenta. De novo, tem os exemplos dos clubes ingleses, que receberam investimento, que se gastava mais do que gerava de receita, e em um determinado momento o investidor foi embora e esses clubes desapareceram. Esse é um cenário que vai acontecer no futebol brasileiro, e o ideal seria que esses clubes, já sabendo disso, conseguissem se antecipar e trabalhar no seu dever de casa, para que quando realmente chegasse o fair play financeiro, parte do trabalho já tivesse sido iniciado, e aí a dor poderia ser muito menor, ou poderá ser muito menor. Mas eu quero também entender, ouvir, ou melhor, ler a sua opinião. Então deixa aqui seus comentários, o que você acha do tema, o que você acha a respeito, concorda, não concorda, coloca aqui seu ponto de vista. Não deixa de se inscrever no canal, como eu disse, ajuda muito no crescimento do canal. Deixar aquele like para que esse vídeo tenha um alcance bem maior. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.